Ok. Continuamos o nosso encontro Cognição e Linguagem. Agora com a participação, com a apresentação do Leonardo Andrade, que vai nos trazer uma comunicação que tem por título Agência, Livre-Arbítrio e Responsabilidade Moral. Um estudo de como a relação mente-corpo pode influenciar a concepção desses três aspectos. Leonardo é pós-graduando do programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Estadual Paulista de Marília. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra está contigo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o pessoal da organização, agradecer a orientação do professor Jonas e o convite feito por ele, pelo pessoal da organização. Gostaria de me apresentar rapidamente. Eu trouxe esse trabalho que tem o título que foi apresentado. Eu estou iniciando meus estudos em filosofia da mente. Minha área de graduação é em psicologia. Então, eu estou tateando algumas coisas e qualquer sugestão ou críticas que tiverem, eu gostaria que, se vocês pudessem me ajudar para uma boa construção do trabalho final, da tese final, já seria muito bom. Bom, então vamos lá. Dentro da concepção desses três aspectos, eu vou primeiro definir cada um deles, para mostrar as concepções gerais e buscar mostrar como eles se relacionam. A agência, então, ou agency em inglês, é atribuída ao exercício ou manifestação ou capacidade de agir de um agente ou ser. A concepção, então, padrão da ação, ela diz que a ação ela é definida sob termos da intencionalidade, em termos da intencionalidade, ou entendida como uma ação intencional. A teoria do padrão da ação define que a intencionalidade de uma ação é compreendida em termos de causalidade por eventos e estados mentais. Definindo, então, diferenciando ação de mero movimento, nós podemos delimitar o seguinte. Dentro da concepção padrão de ação e movimento são diferenciados devido à adição de intencionalidade ou razão para agir. Seguindo este raciocínio, então, não seria possível conceber que o vento e a chuva agem sobre o relevo das montanhas da mesma maneira que conceberíamos que um grupo de seres humanos agem na constituição de um túnel ou estrada. A diferença que demonstra aqui seria uma baseada sobre a questão de leis cegas existentes dentro da física e da relação entre o vento e a chuva sobre o relevo da montanha. Enquanto seres humanos, ou outros, às vezes em algumas abordagens, até outros tipos de sistemas cognitivos, teriam algum tipo de intencionalidade, que buscaria uma razão, um objetivo, um fim. Então, a ação intencional, segundo o monismo anônimo de Donald Davidson, ele argumenta que ter uma intenção consiste em ter um desejo e uma crença. Então, aqui existe uma questão, e é por isso que esse monismo, que tende a uma vertente que não busca o dualismo entre mente e corpo, mas se torna anômalo por conta exatamente da origem da intencionalidade que estaria em desejos e crenças. Então, o problema dela é que se uma ação intencional é causada por desejos e crenças, as causas são devidas a estados mentais, pressupondo, então, algum tipo de dualismo entre mente e corpo, mesmo buscando fugir dele. Alguns teóricos e críticos a essa concepção de ação também afirmam que intenções não podem ser reduzidas a desejos e crenças, e nem combinação entre esses pares. Eu gostaria, então, agora de definir um pouco do que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um conceito da tradição metafísica que garante aos seus detentores a capacidade de realização de escolhas livres. Mais especificamente, segundo O'Connor, livre-arbítrio é um termo filosófico da arte, a um tipo particular de capacidade de agentes racionais para escolherem o curso de uma ação de uma vasta quantidade de alternativas. Então, aqui, o livre-arbítrio é um termo metafísico que garante para que se possa escolher dentre uma gama de ações possíveis. O livre-arbítrio, então, é comumente associado a uma qualidade estritamente humana, visto que este está intimamente conectado com o conceito de responsabilidade moral. Em outras palavras, agir livremente é ser responsável pela ação realizada, satisfazendo as condições epistêmicas de ser ciente, ou, na falta deste, ser culposamente inconsciente do seu significado moral de ação. A atribuição de livre-arbítrio aos seres humanos acontece exatamente por essa capacidade de autoconsciência, de verificação das suas razões para agir e de poder fazer isso anteriormente à ação realizada.
prever um mundo possível, contrafactual, né, na direção da sua ação. Então, a liberdade da ação e a liberdade da escolha são frequentemente diferenciados devido ao motivo que a liberdade da ação, a razão é que, em alguns casos, executar nossas ações com êxito depende de fatores que extrapolam o nosso controle, sugerindo, então, que o núcleo de nossa responsabilidade se localizaria em nossas vontades. Então, nem sempre nós teríamos liberdade da ação completa devido a fatores que não são de nosso controle, mas talvez a liberdade de algumas escolhas, dentre uma gama, mas que nós não podemos escolher a gama todas as gamas que nós queremos. Então, existe um outro contraponto sobre a questão do livre-arbítrio, que é a liberdade e determinismo. A maioria das ameaças à nossa liberdade são algumas formas de determinismos, como físico, causal, psicológico, biológico e teológico. A grosso modo, o determinismo é a ideia de que todo evento é determinado pelos eventos passados e que o futuro está determinado pelos eventos presentes. Assim sendo, então, temos 3 formas de lidar, se eles são pré-determinados, como eu poderia assegurar a liberdade. Existem 3 formas de se relacionar a liberdade e determinismo, que seria negar o determinismo em prol do livre-arbítrio, aceitar o determinismo e afirmar sua compatibilidade com o livre-arbítrio, e aceitar o determinismo negando a existência de livre-arbítrio. Sobre a responsabilidade moral, então, ser dotado de responsabilidade moral é entendido que, ao agir de certa maneira, a ação realizada pode ser valorada por meio de julgamento moral, considerando a ação merecedora de elogios, culpa, entre outras formas de julgamentos morais. A responsabilidade moral é sua relação com o conceito de pessoa. O critério para a participação do status de agente moral é normalmente atribuído à capacidade de avaliação de razões para agir, enquanto que a aplicação apropriada do termo ocorre apenas quando um agente, ao realizar uma ação, a tenha realizado livremente, onde agir livremente entende-se pela capacidade de agir de outra forma no momento da ação. Por este motivo, é frequentemente atribuído apenas aos seres dotados de razão, ou racionalização, a atribuição de responsabilidade moral, estabelecendo uma forte conexão de nossa concepção de nós mesmos enquanto pessoas. Então, aqui eu apresento como eu relaciono esses 3 conceitos e como eles estão engendrados uns aos outros. A capacidade de agência, então, apresenta-se como a mais fundamental da relação, dado que, devido à concepção e à teoria padrão da ação, elas garantem que essa capacidade há agentes que possam, em algum sentido, coordenar conscientemente suas ações por meio da racionalização das intenções pretendidas. A garantia de livre escolha é dada pelo livre-arbítrio, que permite a atribuição de responsabilidade moral às ações dos agentes, permitindo julgar e avaliar tais ações, por meio de julgamento moral. Porém, essa concepção tradicional de agência, como anteriormente salientado, é passível de várias críticas. Primeiro, por parte das teorias incorporadas e inativas da mente, as quais advogam que o termo deve ser abrangido a fim de atribuir a capacidade de agência a sistemas cognitivos não humanos e organismos mais simples, e negam que o critério para a capacidade de agência seja a presença de conteúdo mental representacional. Existem ainda descobertas empíricas na área da psicologia e da neurociência cognitiva que apresentam evidências, ao menos de acordo com suas interpretações, de que o nosso bom senso em acreditar que nossas razões ou intenções conscientes podem fazer uma diferença real em como agimos e não é tão garantido quanto pensamos. Então, agora, o ponto mais interessante, o motivo de por que eu escolhi esses termos para correlacionar, é porque com o materialismo eliminativista, a abordagem dentro da teoria da mente que busca eliminar conceitos mentalistas, como crenças e desejos. Então, me gerou a questão, se os conceitos de crenças e desejos seriam eliminados por não terem correlatos reais, objetivos no mundo, por não existir nada que pudesse ser compreendido dessa forma, como ele poderia garantir, então, a capacidade de agência, o livre-arbítrio e a responsabilidade moral? Apresentando, então, um pouco do problema mente-corpo, nas linhas de pesquisa em filosofia da mente, um dos problemas centrais é o problema da relação mente-corpo. Existem, no entanto, várias teorias concorrentes que buscam a solução deste problema. Com o propósito de delimitação, nos focaremos na apresentação do materialismo eliminativista. A abordagem radical de nossa noção comum da mente é profundamente errada e de que alguns ou todos os estados mentais da psicologia popular na realidade não existem. Além dessa concepção, podemos afirmar que qualquer um que negue a existência de qualquer tipo de coisa seja um eliminacionista em relação a esse tipo de coisa. Então, como eles buscam relacionar e garantir essas capacidades?
Como apresentado anteriormente, na relação entre agência, livre-arbítrio e responsabilidade moral, elenquei que o conceito-chave para elucidar essa relação reside no conceito de agência. Porém, segundo a teoria padrão da ação, a intencionalidade da ação, que possibilita a atribuição de agência, é definida em termos de causalidade de estados mentais como crença e desejo. Portanto, dado que a postura eliminacionista afirma que tais conceitos são vazios e não se referem a nada real, quais os critérios eliminacionistas elencam para a atribuição de agência? O filósofo Daniel Dennett apresenta um método instrumentalista para garantir a capacidade de agência, sem recorrer a estados mentais como desejos e crenças. Ele define que podemos garantir tal capacidade adotando o que ele chama de postura intencional. Dennett define a postura intencional como um método de atribuir desejos e crenças a uma entidade, tratando-a como se fosse um agente racional que governa suas escolhas de ação, considerando seus desejos e crenças. Ele argumenta que a estratégia tem como fim possibilitar uma predição do comportamento da entidade em questão. Quanto à questão da responsabilidade moral e do livre-arbítrio, o filósofo Daniel Dennett, em seu artigo Some Observations on the Psychology of Thinking, apresenta a seguinte argumentação. Aqui é onde a evolução vem em nosso socorro, com uma segunda onda de design, a evolução cultural. A combinação da evolução genética e cultural fornece ao Homo sapiens, e apenas ao Homo sapiens até agora, neste planeta, precisamente com essas características. Graças à nossa endoculturação, fomos dotados de perspectivas que nos permitem, e apenas nós, refletir indefinidamente se nossas escolhas são bem fundamentadas, se devemos gostar daquilo que nos encontramos gostando, e assim por diante. Mesmo quando descobrimos, como às vezes fazemos, que é difícil ou impossível rever alguns de nossos gostos e desgostos, pelo menos podemos nos informar disso e pensar em maneiras de trabalhar com eles. É essa capacidade ilimitada que temos de lidar de maneira explícita e construtiva com as nossas próprias bases de hábitos de escolha que nos dão a variedade de livre-arbítrio que subscreve a responsabilidade moral e que é inacessível aos animais mais inteligentes e espontâneos. Então, partindo às considerações finais, após a apresentação da relação entre os três conceitos elencados e como o eliminacionismo visa estabelecer a relação entre eles, permitindo a continuidade de seu programa de pesquisa, concluo, então, provisoriamente, que o eliminacionismo ainda terá muito trabalho pela frente, dado que sua proposta atualmente radical de eliminação de conceitos, os quais, até o presente momento, ainda são requeridos para uma explicação causal do comportamento. Necessitarão de mais do que um método instrumentalista para garantir a capacidade de agência. Por outro lado, saliento que sua proposta não é passível apenas de críticas, uma vez que é dotada de forte compromisso com a interdisciplinariedade entre teorias filosóficas e científicas, as quais devem estar em frequente debate, permitindo uma complementariedade das evidências científicas por meio de reflexão filosófica e, em contrapartida, fundamentando empiricamente tais reflexões. Bom, é isso. Essas seriam as referências. Muito obrigado. Temos tempo para perguntas, comentários, sugestões. Beatriz. Dessa vez eu posso. Obrigada pela tua fala. Eu fiquei curiosa, né? Porque o Dennett propõe esse intentional stance, em que é uma maneira que a gente veria os agentes como se eles tivessem estados intencionais. E eu fico curiosa para saber como ele justifica que, coincidentemente, esse tipo de explicação funciona, né? Se a gente não tem estados intencionais, mas se a gente pensar nos agentes como se eles tivessem estados funcionais, de repente isso explica super bem os comportamentos. Imagino que ele tem alguma elaboração de como essa coincidência ocorre. Bom, ele define, pelo que até o momento onde eu cheguei, que o que garantiria essa capacidade, atribuindo essa postura intencional, seria a predição do comportamento que é possível através disso. Então, ele dá alguns exemplos, como jogar um xadrez contra um computador. Por mais que eu não tenha a mesma capacidade de memória e de processamento das jogadas que um computador tem, se eu conseguir pensar na jogada mais provável, na mais correta,
eu imagino, e supondo uma postura intencional de que o computador ele tem que agir racionalmente, ele vai fazer a jogada mais precisa a fim de ganhar o objetivo, de ganhar o jogo, então eu prevejo o comportamento dele. Assim, ele não entra em contradição com a ideia de que nós não teríamos intencionalidade, não teríamos estados mentais, mas ele garante uma possibilidade de verificar isso, de prever esse comportamento. É assim que eu interpreto a postura intencional. Eu tive a sensação que você queria fazer um... Tá, tudo bem, mas daí a gente poderia dizer que o computador ele tem uma programação que, até onde eu sei, a gente ainda está programando eles, né? Sim. Então a gente ainda está, num certo sentido, colocando ali objetivos e maneiras de alcançar esse objetivo que, se a gente parar para pensar, são intencionais. Uhum. Então, como é possível que essas previsões deem certo para os humanos se a gente não tem estados intencionais? Uma previsão para os seres humanos, é isso? O computador eu estou supondo que segue essa mesma ideia, já que a gente está programando programando de modo que o computador tem objetivos e meios para alcançar esses objetivos, né? Então, em algum sentido, a gente também poderia dizer que ele tem estados intencionais, entre aspas, aí, né? Mas como é que a gente explica que a gente consegue prever o comportamento humano razoavelmente bem se esses estados intencionais não existem de fato? Bom, aí gera uma questão sobre a ideia de intencionalidade original e intencionalidade derivada, né? Um computador, como a minha ideia principal era sobre essa capacidade de possibilidade de ação autônoma, de escolher entre uma gama de variáveis, eu acredito que ele não tem a mesma capacidade que os seres humanos para isso. Ele tem um nível limitado, e bem mais limitado do que o nosso, devido a ele ter uma programação prévia, que em alguns casos ele podem aprender com o ambiente, mas que talvez não chegue a toda essa capacidade que talvez os seres humanos tenham devido à sua coevolução com o ambiente. Então, dentro da previsão do estado da postura intencional, o nível de complexidade para os seres humanos seria maior, devido realmente a maior complexidade. E a intencionalidade dentro do Dennett o máximo que ele assume é uma intencionalidade derivada, que não existe uma origem, uma causa única, uma razão única que leva a um comportamento, a uma ação, mas que existem várias gamas de objetivos e de intenções que levam as ações a serem realizadas no contexto que se promove ali. Carlos? Tal vez no sé si consiga formular la pregunta, mas otra forma de por esta pregunta de que la intencionalidad humana, de acuerdo con Dennett, sería derivada, no sería intrínseca, sería como la intencionalidad de un computador. Entonces la intencionalidad humana sería derivada también. Mas esa posición va hasta el punto de negar intencionalidad intrínseca. Si no existen estados intencionales es porque no existe esa intencionalidad intrínseca fundamental. ¿Cómo podría entonces explicar eventos racionales si no postulo esa intencionalidad intrínseca, sea humana o sea derivada de la naturaleza? O si yo no postulo esa intencionalidad intrínseca, ¿cómo eu consigo explicar fatos racionais? A explicação do computador é através da intencionalidade humana. E a explicação da racionalidade humana seria através de atribuição de intencionalidade. Mas essa atribuição de intencionalidade
não pode ser derivada até o fim da Bom, eu sinceramente ainda acho que não encontrei realmente uma resposta. Como eu disse, eu estou caminhando nesse sentido. Ainda preciso de bastante estudo. Mas eu penso que talvez o que se tenha tratado, se esteja tratando aí, seja que a capacidade, por exemplo, de verificar as próprias ações podem gerar racionalizações daquilo que se faria. Ou, proposições racionais, mas que o que gera a ação indefinidamente são vários fatores que estão dentro do ambiente, nesse sentido. Então, nesse sentido, não existiria uma razão propriamente que te leva a se comportar. Então, existem, claro, processos racionais, mas eles seriam devido à correlação com o meio mesmo, a coevolução, nesse sentido. Eu tenho uma contribuição para a discussão, na verdade, não é uma pergunta. Eu acho que essa pergunta que você fez agora é bem parecida com a que você fez para mim, né? Não tem muita saída. Eu continuo querendo explorar mais essa noção de que há regularidades sem um regulador, mas agora está até ficando mais claro para mim que é um compromisso forte com talvez uma negação ou descaracterização da intencionalidade, né? Questionar a questão da normatividade. Mas, por outro lado, aí fazendo uma ponte com a fala do Marlos, quando você estava falando de que tem processos em níveis subpessoais, né? Porque a questão do inconsciente também é um problema, né? Porque muitas coisas a gente explica, muitas intenções a gente explica a partir do inconsciente, a partir de ativações neurais que são anteriores a de fato, a consciência da decisão. E transferir, então, essa seria uma estratégia, né? Transferir a intencionalidade para um processo subpessoal seria uma estratégia de tentar explicar. Só que transfere o problema também. Isso transfere o problema também. Porque todos os problemas que a gente tem com um agente intencional, a gente tem com um agente subliminar que não está ciente das próprias intenções. Eu não consigo elaborar mais sobre isso, mas a Moel Sharrock fala um pouco sobre isso naquele texto que eu mencionei. E, enfim, interessante voltar lá para ver como que é isso, a transferência da problemática para... Bom, era só isso. Tu queres reagir a isso? Temos mais uma pergunta na fila. Não, pode ir. Vamos para a pergunta? Ok. Beatriz. Monopolizando agora o microfone, né? Eu queria, então, que tu ajudasse a gente a acompanhar quais as consequências do que tu apresentaste sobre o Dennett para essas noções de liberdade e responsabilidade moral, né? O que você acha, então, que vai ser a consequência disso para a tua investigação a respeito de agência? Você já falou um pouco, né? Mas e aí, como é que isso se desdobra em problemas para liberdade e responsabilidade moral? E se tu achas que responsabilidade moral depende de liberdade? Não sei se está familiarizado com essa discussão, mas tem uma discussão ampla sobre a possibilidade de dissociar responsabilidade moral de liberdade ou de livre-arbítrio. Especialmente o Harry Frankfurt começa essa discussão e depois o John Martin Fisher segue com ela. Então,
Não, eu não estou familiarizado com essa discussão e, se possível, depois me passar uma referência, eu gostaria bastante. O que eu entendo de consequência é essa questão. Só daria para atribuir, dentro dessa linha, a responsabilidade moral a seres humanos, devido à capacidade de pensar por uma meta-reflexão. Tratando de uma questão linguística, eu posso verificar proposicionalmente os meus desejos, aquilo que eu gostaria de fazer, de agir. Mas isso não causa necessariamente a minha ação em sentido estrito. Porque, apesar de eu poder verificar isso, a ação definida no contexto vai desencadear a partir de muitas variáveis que eu não teria controle. Enquanto eu não poderia atribuir responsabilidade moral, por exemplo, pelo menos não de forma da maneira como nós tratamos seres humanos, a, por exemplo, drones pré-programados, até porque seria, inclusive, difícil você achar medidas para que isso não acontecesse. Você teria que parar os seres humanos que os constroem, não necessariamente os próprios drones. Então, o que eu acho que a consequência principal é essa. É delimitar que a única capacidade de responsabilidade moral fica no nível dos seres humanos. E outros tipos de sistemas cognitivos não entrariam. Ok. Parabéns, Leonardo. Muito obrigado.